No mês que eu comecei o método, eu estava devedor na minha conta R$ 7.492. E hoje eu tenho positivo na minha conta R$ 4.970. Eu saí do negativo e hoje eu tenho positivo. Hoje eu tenho dinheiro para fazer meu dinheiro girar, meu fluxo de caixa, minhas contas estão todas pagas, sem a preocupação, né? Estou bem mais tranquila. Agora a minha preocupação é em crescimento, em melhorar. Olá, empresário e empresária que está me ouvindo aqui. Essa aqui é uma série de entrevistas que eu gravo com empresários, com alunos do método Gestão 365, que aplicaram o método e tiveram resultados relevantes. Aqui eu estou com uma empresária muito especial que chama-se Laís. Ela tem um mercado, daqui a pouco ela vai se apresentar melhor. E o objetivo dessas entrevistas, para você que está ouvindo, é, primeiro, fazer com que você se motive a mudar a sua vida também. Ou seja, depois que você assistir aqui e vir a Laís falando, você provavelmente vai se motivar, você vai entender que você também consegue os resultados que ela alcançou. E o segundo motivo dessas entrevistas é você aprender, né? Entender o que é que Laís fez, como é que ela aplicou o método, que estratégias ela usou para poder chegar onde ela chegou. Tá bom? Então, é isso aí. Eu já vou passar aqui a palavra para a Laís. A primeira coisa, Laís, que eu quero fazer é lhe agradecer. Eu sei que nossa vida, né, como empresário, é uma vida puxada, né? E você está disponível aqui para uma conversa como essa. São 6 horas da noite. Hoje é o dia dos namorados, né? Até comentei com você para a gente acabar mais cedo, para todo mundo e poder curtir aí a noite e tal. Então, eu já vou passar aqui a palavra para você e vou pedir para que você se apresente, fale um pouco onde é que você está localizado, o que é que sua empresa faz, e por aí vai. Eu sou a Laís, eu sou do interior aqui do estado de São Paulo. Eu tenho uma casa do norte, que chama Quitanda Limão Rosa. Eu vendo produtos nordestinos e produtos naturais. Aproximadamente 3 anos. Trabalhava no setor financeiro, eu saí do emprego e sempre tive o desejo de abrir um negócio. Inicialmente, eu comecei com um hortifruti e, devido às demandas dos próprios clientes, eu fui colocando mais produtos na minha loja. Em um momento, eu vendia hortifruti e produtos de mercearia. E depois, posteriormente, eu comecei a trabalhar com os produtos naturais e produtos nordestinos. Por isso, então, esse nome Casa do Norte, é isso? Isso, exatamente. Casa do Norte, Quitanda Limão Rosa, porque eu não quis trocar o nome. Quitanda também se remete a um local de compras, né? E o que é que você vende aí? Fala para a gente, assim, que eu fiquei curioso, né? Quer dizer, na verdade, eu sei o que você vende, mas quem está nos ouvindo aqui provavelmente está curioso. O que é que você vende, assim, de produtos principais? Atualmente, eu vendo produtos nordestinos. Seria charque, que está o meu carro-chefe, farinhas, fava, doces típicos, queijos típicos da região norte e nordeste. E produtos naturais, como os temperos, aveia, encapsulados, tudo que está remetido a esse mercado. Legal, muito bom. Me fale uma coisa, como é que você me conheceu e como é que você conheceu o método? Eu te conheci no momento que eu estava bem desesperada, porque eu não via lucro no meu negócio e eu me dei um ultimato. Falei, ou eu resolvo agora a minha empresa, ou eu volto a ser empregada, porque vai ser mais compensador para mim. Então, um belo dia eu estava lá no YouTube e eu vi os seus vídeos. E os primeiros vídeos que eu vi, eu gostei muito porque você falava exatamente sobre lucratividade. Porque por mais que a gente é empresário e tem muito envolvido em tudo isso, você abre uma empresa para ter lucro. E você foi muito direto, além de passar também muita confiança no que você estava falando com a sua própria experiência das suas empresas. E aí estava tendo a live de aquecimento, eu me inscrevi, era, se eu não estou enganada, na semana posterior, e eu assisti todas as lives. Me fale uma coisa, você, quando resolveu entrar, né, no treinamento do método, você provavelmente tinha algum ou mais de um problema que você queria resolver na sua vida. Você acabou de citar, a gente está entendendo aqui que lucratividade era um deles. Mas qual era o problema maior que você queria resolver e lhe fez entrar no método? O maior problema é que eu estava sem fluxo de caixa e eu utilizava o cheque especial para fazer as compras das mercadorias. Bom, eu vou lhe fazer uma pergunta agora, Laís, que provavelmente vou, se não repetir ela, mas vou
provavelmente vou fazer de novo, mas a pergunta é a seguinte: se você pudesse resumir, já aqui no início da nossa conversa, como é que era a sua vida antes do método, e aí eu estou me referindo à sua vida como empresária e à sua vida pessoal também, né? Antes do método, como é que ela ficou depois de aplicar o método? Bom, minha vida era um caminho estreito e bem obscuro, né? Que tinha muita ansiedade, aquele desespero que o empresário sabe, que é ter um boleto para pagar, tá acabando uma mercadoria e você não tem aquele dinheiro ali disponível e você precisa buscar mercadoria, era muito difícil. Agora, com o método, está muito mais claro e ficou um caminho mais largo. Então, eu não estou passando mais aperto e o principal, eu estou focada, né? Com a mentoria que eu tive a oportunidade de ter com você, eu consegui exatamente focar no meu nicho, né? Que foi uma das. Tem nas aulas e foi uma das propostas da mentoria, focar no nicho, que eu coloquei o produto natural e o produto nordestino e o meu carro-chefe, a Shark. Focando nisso, em toda a minha propaganda e tentando ser o melhor nisso, e ele está trazendo resultados esplêndidos para mim. Estou bem mais tranquila. Agora a minha preocupação é em crescimento, em melhorar. Também, hoje, minha preocupação, por exemplo, está com a minha reforma, né? Eu vou reformar a loja. Também foi uma sugestão sua na nossa mentoria, né? Pelas fotos que você analisou. Só de modificar o layout, eu já vi vender mais na minha loja. E eu contratei uma arquiteta para fazer esse trabalho para mim. E a loja vai ficar linda. Eu estou muito feliz com isso, em conseguir fazer isso. A loja vai ser exatamente o que eu sempre sonhei e podendo pagar por isso, né? Esse é o melhor. Laís, deixa eu lhe fazer umas perguntas agora que são as seguintes. Veja, uma vez você tendo decidido entrar no método, né, e isso acontece não só com você, mas com alunos, outros alunos meus, nessa hora parece que surge uma série de obstáculos, objeções, né, empecilhos que você quer entrar, mas tem barreiras ali que você precisa superar na frente. E uma das principais barreiras é a barreira financeira. O investimento para entrar no treinamento não é um investimento baixo, né? E aí, minha pergunta para você é: gostaria que você falasse um pouco dessa questão do investimento, como é que, se isso era uma barreira, como é que você superou isso? Eu não considerei alto pelo que era proposto, porém não era a melhor opção no momento em que eu estava financeiramente. O que eu pensei, se eu aplicar e der certo, eu vou retornar isso facilmente. E já nos primeiros meses, no primeiro mês, né, que eu fui a primeira a ter a mentoria, eu já tive o retorno do investimento, já foi mais do que suficiente para eu pagar a parcela do curso que eu contratei. Então, para mim, foi muito satisfatório. Uma outra coisa que eu sei que surge muito na cabeça do empresário nessa hora é assim, e a minha pergunta para você é: você chegou a pensar que poderia ser um fake da internet? Porque a internet está cheia de pegadinhas, né? Isso lhe passou pela cabeça? No primeiro momento em que eu vi a propaganda, eu primeiro, antes de pensar em qualquer coisa, eu olhei todos os seus vídeos do YouTube. Eu vi que vinha já de muito tempo. Então, isso daí para mim passou uma credibilidade muito grande. Também pesquisei na internet. Método 365, né? É fake, é o que a gente sempre faz no Google, né? Com as respostas que eu obtive, eu já consegui ver que não era um fake. Mas e o YouTube, para mim, acho que foi o primordial, porque já vem uma página de muito tempo, com muito conteúdo e sempre regular. Então, não é uma coisa que deixou de ser atualizado ou que poderia ser um golpe, por exemplo. Uma coisa muito importante para mim foi que você, em nenhum momento, você vendeu milagre. Porque é o que a gente mais vê na internet. Dobre seus lucros em 30 dias. Dependendo da situação da empresa, talvez isso não seja possível, né? Então, em nenhum momento você prometeu nada que não fosse possível. Que legal, que legal. E eu sempre digo para os empresários fazerem isso. Inclusive, eu digo isso nas lives de aquecimento. Não sei se você lembra. Vão no meu canal do YouTube, dê uma olhada. Porque para a gente aqui na empresa, né, na MG 365, que tem o mesmo nome do método, para a gente é importante também que o aluno que venha para cá, se torne aluno, ele entenda que aquilo é para ele, né? Não, que atenda às necessidades dele. Então, é uma via de mão dupla, né? Nem a gente quer que o aluno se frustre, o empresário se frustre, adquira um treinamento que não serve para ele, nem a gente quer também um aluno que não vai aplicar. Né? Laís, ainda sobre essa questão
dos obstáculos, você chegou a pensar, a ter medo, por exemplo, receio, de que o método poderia não servir para o seu caso, que tinha um mercado? No primeiro momento eu até pensei, porque falei, eu sou uma empresa pequena, e sou sozinha. Será que serve para mim, né? Será que não é só para empresas maiores? Mas, na verdade, o método ele se encaixa para qualquer empresa. Já nas lives de aquecimento eu pude perceber isso. Então, eu não tive dúvida quando eu fui fazer a contratação. Você viu também lá os depoimentos de alunos? Você olhou bem o canal do YouTube, né? Eu olhei bastante o canal, vi bastante aluno, né? Os depoimentos são muito legais, muito inspiradores. E isso ajudou bastante. Eu ia perguntar se você achou que o método podia ser complicado, que você não ia entender. Você não achou isso, né? Nenhum momento eu achei que o método fosse complicado, mas ele foi muito importante porque, como eu já comentei com você, né? O método ele vale mais do que muitos anos de faculdade. A gente aprende muito teoria e a prática do dia a dia na empresa é só quem é empresário e sabe, já passou por todos os problemas para poder ensinar a gente. E isso foi assim significativo na minha rotina. Laís, agora eu vou fazer algumas perguntas que elas provavelmente são as que os empresários mais gostam de ouvir. Eu sempre digo isso nas entrevistas, que são perguntas relacionadas a números, a parte financeira da empresa. E aqui eu vou lhe fazer perguntas relacionadas ao seu faturamento, vou fazer perguntas relacionadas à sua lucratividade, os lucros da empresa e também ao dinheiro do caixa. Então, você pode, se quiser, responder na sequência, ou eu faço cada uma delas separadamente. Então, a primeira pergunta, começando, é se o seu faturamento aumentou, se ele melhorou, e se melhorou, o quanto melhorou depois da aplicação do método. Meu faturamento aumentou com o método, em torno de 25%. Isso muito, né, claro, devido à minha venda ativa, que eu acho que o principal do meu faturamento ter aumentado foi colocar em prática o que você fala muito no método sobre venda ativa. Eu esperava o cliente aparecer. Hoje eu vou atrás do cliente. Então, desde marketing, lista de transmissão, utilizo bastante os status de WhatsApp, tenho utilizado mais as minhas redes sociais com marketing de conteúdo, tudo isso que o passo a passo que está no método, no módulo de vendas. Bom, agora eu tenho lucro. Antes eu não tinha. Com análise da planilha de lucratividade, eu pude ver todos os produtos que eu vendia e que eu realmente não tinha lucro, porque eu fiz o levantamento de todos os custos da empresa e eu comecei a ver que tinha produtos, como eu citei lá no começo, que eu também vendia itens de mercearia e que eu não estava lucrando. Então eu precisava repor essa mercadoria, eu tinha que dispor de um dinheiro, normalmente eu comprava no cartão de crédito, depois eu me virava para pagar. Eu ficava girando um dinheiro que não retornava em lucro. E não necessariamente também vendia em 30 dias até eu pagar a próxima fatura do cartão. Então, eu eliminei esses produtos. Então, hoje eu falo para você que todos os produtos que estão na minha loja, eles dão lucro, que é o principal, né, que é das primeiras aulas do método. Toda venda tem que ser lucrativa. E com a planilha eu pude ver exatamente esses produtos. Então, hoje eu tenho um foco maior nos produtos que eu lucro mais e eu eliminei os produtos que eu não tinha lucro. Então, eu tinha uma lucratividade baixíssima, onde muitos produtos eles estavam com uma margem negativa e os produtos que eu realmente lucrava não estavam compensando eles. Então, posso dizer que eu tinha uma lucratividade zero e hoje eu tenho uma média de lucratividade nos meus produtos junto com a loja, de 40%. Em relação ao dinheiro no caixa, porque essa é uma das principais questões que a gente precisa resolver aqui no método, que o método ajuda a resolver. Como é que era o dinheiro, como era o dinheiro no caixa quando você entrou no método, né? E como é que está o dinheiro no caixa hoje? Bom, antes da nossa conversa, eu fiz questão de olhar. No mês que eu comecei o método, eu estava devedor na minha conta R$ 7.492. E hoje eu tenho positivo na minha conta R$ 4.970. Então, para mim, eu saí do negativo, eu quitei esse cheque especial e hoje eu tenho positivo. Então, hoje eu tenho dinheiro para fazer meu dinheiro girar, meu fluxo de caixa, minhas contas estão todas pagas, sem a preocupação, né, dos juros do cheque especial, que é bem alto, né? É o crédito mais caro que existe para a gente estar lá como fluxo de caixa.
que foi também um sinal de ter aumentado muito a minha lucratividade, porque eu não tinha mais esse custo dos juros, né? E hoje, com esse dinheiro já, eu consigo fazer meus planos, como, por exemplo, eu comentei a reforma. Mas mais uma pergunta para você. Como é que era a gestão da empresa, a administração da sua empresa antes do método e como é que é a administração da empresa hoje? Bom, minha administração da empresa antes do método, ela era bem confusa e não regular. Então, hoje, com o método, ela está com o fluxo de caixa, com as planilhas todas em dia e regular. Porque eu coloquei mesmo como hábito, anotei no celular para despertar o celular para eu não esquecer de fazer as anotações, né? Porque antes eu não tinha ali um controle exato do fornecedor, passou ali na loja, vendeu algo para mim, eu não anotei na hora, depois eu esquecia. Então era bem difícil esse controle. Hoje eu tenho como hábito, precisei criar como rotina essa questão da administração do fluxo de caixa e hoje eu consigo ver a loja como um todo, né? Então virou o mês, por exemplo, eu já consigo pensar em todas as semanas as estratégias, consigo ficar mais focada. Muito bom. Me fala um pouco da sua vida pessoal, né? Eu sei que você é casada, eu não lembro se você tem filhos ou não, mas me fala um pouco, como é que era a sua vida pessoal antes do método e como é que está hoje depois do método? O que é que mudou? Na minha vida pessoal, eu tô bem mais tranquila, né? Eu tenho ansiedade por natureza, então a empresa, para mim, quando ela não está indo bem, não estava indo bem, acaba refletindo na nossa vida pessoal também, né? Porque eu não consigo me desligar. Acredito que muitos é assim, né? Tem gente que passa da porta para dentro de casa, muda, eu não. Então, isso acabava refletindo com o meu esposo, ele via as minhas preocupações, noites mal dormidas, né? Isso acaba prejudicando o esposo da gente também, né? Fica rolando na cama porque não consegue dormir, o cônjuge também não dorme. Então, hoje a nossa conversa, que eu gosto muito de compartilhar com ele tudo o que acontece, são conversas mais de planos, de futuro, de ações, né? Nós estamos muito engajados com tudo que essa reforma vai nos proporcionar, né? Com o ambiente que a gente quer criar. Então, é muito mais gostoso a gente conversar hoje. Que bom, que bom. Bom, agora eu vou lhe fazer uma pergunta que é mais uma pergunta diferente, né? Que é a seguinte: você teve algum resultado com o método que você não esperava, algum resultado inesperado? Porque, claro, quando você entrou, você esperava alcançar alguns resultados financeiros e outros mais. Mas teve alguma coisa assim que você não esperava alcançar? Sim, voltar a estudar. Enquanto eu trabalhava no meu outro emprego, eu estava sempre buscando curso, lendo livros, vendo palestras. E quando eu entrei na minha empresa, aquela rotina, tudo aquilo de aquele tanto de problema, tudo aquilo, eu parei de estudar. Eu fiquei então 3 anos sem comprar um livro, sem pensar em fazer um curso, por exemplo. E com o método, e principalmente com as suas atitudes, isso me inspirou bastante, eu comprei livros, estou lendo, estou pensando que depois que eu terminar todas as aulas do método, que falta um pouquinho ainda, eu gostaria de fazer talvez um outro curso, me aprofundar em alguma área. Estava até estudando esses dias, né, aquilo que você fala sobre o marketing digital, né? Pensei até fazer em um curso, fazer talvez outra graduação nessa área. Próxima pergunta é a seguinte: quando você entra no treinamento, você passa a fazer parte também de uma comunidade, né, que é formada por outros empresários que têm os mesmos problemas, mesmo que os setores sejam diferentes, e é uma comunidade de aprendizado. Qual tem sido para você o impacto no seu aprendizado dessa comunidade? É muito bom ver que outros ramos, né, de empresas, outros tipos de negócio também conseguem aplicar o método. Então, às vezes, a gente assiste uma live, alguém fala alguma coisa, é outro ramo completamente diferente, mas o problema dele é o problema de qualquer empresário. E muitas vezes eu pego e falo, não, mas espera aí, olha que boa ideia, né? Esses dias na live que nós estávamos assistindo sobre o empresário que é lá do sul, não me lembro agora de que cidade, a empresa de móveis, e estavam falando para atender outra cidade próxima. Eu falei, poxa,
e eu pensando em abrir uma segunda loja, mas eu podia começar com esse delivery, igual eles estão fazendo, né? Um dia que a gente assistiu do restaurante, né? Ele falando sobre o iFood e tudo, eu falei, mas peraí, isso daí cabe para mim, eu vou lá e anoto, e depois eu analiso mais o assunto. Mas então, assim, mesmo sendo de outro ramo, né? De outros tipos de empresa, outro perfil de empresário também, outras cidades e regiões, porque tem muito de região, né? Às vezes eu penso, a minha região aqui não está vendendo tanto. Mas espera aí, o empresário falou, ali ele é de outro estado, e ele falou que ele também está com as vendas caindo. Então, o que que a gente pode fazer? E isso completa para todo mundo. O que que você mais gostou nesse treinamento? Quer dizer, o que que você achou que ele tem de mais diferente quando você compara com outros treinamentos que você fez na sua vida? O que que chamou mais atenção? Acho que foi ser realista, porque a gente está muito na internet hoje vendo vendedores de sonhos, né? Falo que é ver a realidade, a aplicabilidade na prática para uma empresa que existe de verdade. Porque não é falando mal de outras pessoas, mas muitos se vendem fantasias, né? E aí você vê aquilo, acaba frustrando mais, porque você vê que aquilo você não consegue colocar em prática. E o método não, o método ele é para empresários como eu, e serve para mim, deu resultado na minha empresa. Laís, estamos agora na última pergunta, que é a seguinte: você sabendo o que você sabe hoje, depois de ter aplicado o método, ter alcançado os resultados que você alcançou, o que que você diria para outros empresários? Eu diria para outros empresários para eles não desistirem da sua empresa, correr atrás e buscar aplicar o método que dá certo e é possível sim você ter uma empresa lucrativa e você ter felicidade naquilo que você está fazendo. Legal, muito bom, muito bom. Laís, concluímos aqui a nossa entrevista. Mais uma vez, lhe agradeço pela disponibilidade. Eu tenho certeza que essa entrevista aqui vai inspirar muitas pessoas a mudarem a vida delas também, tá bom? E aí eu vou deixar aqui para você fechar aqui com suas palavras finais. Ô, Tederaldo, eu sou muito grata por você disponibilizar esse conhecimento e ele poder chegar até mim, uma pessoa aqui do interior. Eu sempre brinco assim, quem é a Laís na fila do pão, né? Então, eu fiquei muito feliz de poder ter esse tipo de conhecimento. Para mim foi muito gratificante, está sendo, né? Você compartilhar isso com outras pessoas e incentivar que o empresário ele pode ter lucro, ele pode ter uma vida satisfatória, ele pode viver com tranquilidade. Então é uma gratidão muito grande você passar esse conteúdo para gente, que é verdade mesmo, viu? É tudo do coração. Eu sou muito grata mesmo, de verdade. Você passa muito confiança para gente. Isso acho que é o principal.